eu fiz um prédio em curva. Mas eu queria estar pronto a responder qualquer pergunta. Então aqui, para não parecer o espaço vazio, aqui são os acessos. Tinha um auditório, uma grande cúpula. Eu não queria que a cúpula ocupasse mais o terreno. Então, o prédio é assim, o terreno está aqui, eu fiz a cúpula embaixo, e aparecendo só uma parte dela. Então eu explicava para eles, é uma coisa que estavam esquecendo um pouco, que é importante essa relação de volume de espaços livres na arquitetura, que é fundamental. O Havre é engraçado que era uma praça muito grande, uma praça de 400. E eu cheguei e disse, olha, eu quero rebaixar a praça. Eles já mas rebaixar a praça. Complicado, né? Mas eu expliquei, não, eu quero que a pessoa de cima veja a praça. Eu quero proteger a praça dos ventos. Né? E eles compreenderam e o serviço foi feito. Então, na praça eu criei uma série de edifícios. É um teatro, um edifício cultural. E como são prédios que podem ser fechados, quase cegos, ficou uma arquitetura diferente, assim, mais escultural. E eu queria não criar uma competição com a arquitetura da cidade, que é simples, mas é importante. Depois eu fui para a Itália. Trabalhei com Jorge Mandadora. Outra figura, ele queria fazer um prédio bonito, diferente. Ele fez um palácio, né? É um palácio, os arcos são diferentes. E na arquitetura, quando a gente faz um arco, não é só o arco que é importante, é o espaço interno do arco. De modo que é feito o Rio que dizia, quando você vê um arvoredo, o importante não são apenas as árvores, mas são os espaços entre as árvores. Então eu fiz aqueles arcos com espaços diferentes. Um vão de 15, outro de 9, outro de 6, e aí por diante. Era uma coisa assim, um pouco musical. Né? Eu me lembro que o engenheiro italiano me disse, não se pode fazer tudo com 8 metros? Eu disse, não. Esse negócio da razão inimiga da imaginação, isso é fantástico. A gente não quer uma arquitetura certinha, funciona bem. Funciona bem, toda arquitetura tem que funcionar. Quando eu fiz a sede de Mondadori, é um palácio. Ele quis fazer um prédio no centro de Milão. Ele veio me procurar. Se a sede não funcionasse bem, ele não vinha. Quando eu fiz a sede do partido, né, eles gostaram. Passaram-se 10 anos, resolveram fazer o jornal Humanité. Eles vieram me pedir. Você acha que se funcionasse mal, eles não viriam? Ninguém é cretino, né? Um dia eu estava no exterior, chateado, longe de tudo, pensar no Brasil, nos amigos, na família. Estava tão revoltado que eu fiz um verso, preguei na parede, assim. Estou longe de tudo que eu gosto, dessa terra tão linda que me viu nascer. Um dia eu me queimo, meto o pé na estrada, é aí no Brasil que eu quero viver. Cada um no seu canto, cada um no seu teto, a brincar com os amigos, vendo o tempo correr. Quero olhar as estrelas, quero sentir a vida, é aí no Brasil que eu quero viver. Estou puto da vida, essa gripe não passa. De ouvir tanta besteira não me posso conter. Um dia eu me queimo, largo isso tudo, é aí no Brasil que eu quero viver. Isso aqui não me serve de nada, a decisão está tomada, ninguém vai me deter. E se for do trabalho este mundo de merda, é aí no Brasil que eu quero viver. Eu tinha uma casa na rua Conde Lage, tinha uma opção de quartos. Durante muito tempo, a casa foi o meu escritório. Mas com o tempo a coisa mudou, aquilo virou uma zona de mulher, né?
E a praça virou um puteiro, né? Não tinha que ser. Eu me lembro que eu, quando era garoto, eu andava por ali também, né? Achava bom, aquele mulherio desenvolto, andando pelas ruas, quase nuas, o bar da esquina, cheio tocando violão, a gente ficava ali tomando um chopp. O escritório foi sempre assim, um escritório de muita boemia, mas que não prejudicava o trabalho. A gente era jovem. Às vezes até a gente fechava o escritório, fazia feito uma semana da arte moderna lá, brincava um pouco. Né? O Rio foi muito sacrificado. Né? A natureza é que é rebelde, que aceita tudo, não é? Porque se tivessem feito a barra, em vez de aumentar o centro da cidade, não é? Deixar o Rio Antigo. O Rio Antigo não é passadismo, não. O Antigo era melhor. A gente ia para lá, passeava, Rua do Ouvidor, Gonçalves Dias. Tinha o bonde, você ia sentar no bonde lendo jornal. Né? Tinha a Lapa, você ia lá se brincar um pouco. Era diferente, mas era mais humano. E o centro era agradável. Eu tenho vergonha de rapaz. A sacanagem é que o poder imobiliário influenciou. Então os prédios são cheios de varandas, que ninguém vai na varanda quase, que venta muito. Mas para vender tinha que ter varanda. Então os prédios são horríveis, quadradões enormes, uns contra os outros. É Miami, subúrbio de Miami. Puseram até uma estátua lá da Liberdade, não é? Quer dizer, a gente ainda chega na barra e ainda vê essa ligação, essa pressão dos americanos contra a gente. Esse Bush é um bom filho da puta, não é? Disse que eu podia trocar metade da dívida brasileira pela Amazônia. E a gente escuta isso e ninguém protesta. O que hoje nos entusiasma no Brasil é o movimento dos sem terra, lutando, correndo pelas estradas, defendendo uma terra que há muito tempo lhes devia pertencer. Você sabe, eu fiz alguns monumentos, todos de protesto. Né? Primeiro foi o Tortura Nunca Mais. Eu fiz um monumento assim, e a figura humana presa aqui. Aí. Depois eu fiz um monumento para os 3 operários assassinados pelos militares em Volta Redonda. Fizemos o monumento, no dia da inauguração, eles foram lá e explodiram. Voltei lá, refizemos o monumento, deixamos as cicatrizes, os operários ficaram lá 3 dias tomando conta e ele está lá. Fui convidado a fazer um trabalho grande nos Estados Unidos. Então eu fui no consulado. E a mulher me disse, olha, tem visto não? Eu falei, por quê? É pessoal? É pessoal. Eu disse, olha, sabe que eu estou contente? Isso depois de 20 anos você me nega um visto, é sinal de que eu não mudei. Trata-se de ser fiel a princípios. Nem sequer é táticas ou estratégicas de ordem política, de conquista de poder. Já não tem nada a ver com isso. Simplesmente trata-se de princípios. E não podemos renunciar a ele. Eu acho que a Niemeyer não renunciou e eu nem felicito, não felicito o Oscar por não ter renunciado. Não lhe agradeço por não ter... Porque é simplesmente uma expressão da sua própria humanidade. Eu creio que é uma pessoa que está em paz consigo mesmo. E estar em paz consigo mesmo não é fácil. Não é fácil porque vivemos num mundo de contradições, de tensões. No fundo, vivemos num temporal. E manter o rumo no meio desse temporal, com ventos que sopram de todos os lados, isso o Oscar conseguiu. Eu acho que o otimismo é uma coisa ridícula, uma coisa que não leva a nada. Né? Nós não queremos niilismo, mas queremos uma vida realista, dentro do que existe, né? Que é duro, mas é o que existe.
Basta lembrar o Sartre, que era o mais pessimista. Dizia que toda existência é um fracasso, mas lutou a favor de Cuba, se interessava, era um grande escritor, gostava da vida, nos dizia lá em Paris que queria dinheiro no bolso para dar de esmola. Então, isso é a vida. Crê, segundo os círculos de todo o mundo, alguns círculos, que Fidel Castro teria desvirtuado a finalidade da Revolução Cubana? O João Gonçalves fará uma conferência coletiva hoje, né? Para os telespectadores apenas... Ele está muito fatigado. Vous avez vous croyez que Fidel Castro a changé les pratiques, disons, de la révolution cubaine? Absolument pas. La révolution cubaine continue son cours comme elle doit être et il n'y a aucune crainte de ce genre à avoir. João Gonçalves acha que a Revolução Cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. A São Paulo hoje, no tanto de Congresso, sendo saudado por membros da intelectualidade bandeirante e ainda por membros da nova geração. Uma das vezes que eu fui depor, não é? A gente até me perguntaram, Dona Niemeyer, me puseram numa sala escura, uma sala fechada, com material absorvente. Eu fiquei respondendo as perguntas, um criolinho batendo a máquina, né? E em um certo momento ele perguntou, mas, Dona Niemeyer, afinal o que vocês querem? Eu pensei, mudar a sociedade. Então ele disse, escreve aí, mudar a sociedade. E o criolinho, que devia querer ter uma vida melhor, virou-se para mim e disse, vai ser difícil. O espetáculo do São Paulo não é bonito, é formidável. E as mulheres são bonitas, dançam, rebolam, ótimo. Você sabe que aquela obra tem coisas boas. Por exemplo, a arquibancada do Darcy fez embaixo da arquibancada, ele fez as escolas. Quando teve aqui o Jacques Lang, ministro da Cultura da França, e ele viu as escolas debaixo da arquibancada, ele disse, escola embaixo da arquibancada, nunca vi isso, que ideia. Ele ficou entusiasmado. Isso foi criticado. E aí eu tive que cair na prefabricação. Os acabamentos são muito simples também, de muita corrida. Não é? Projeto que leva o ensino pelo estado inteiro, não é? Precisa ser muito calhorda para criticar. Eu não vou a lugar nenhum, mas fui numa reunião aí de sociedade. E sentei lá, e daqui a pouco a sala se encheu de gente. Então aquele pessoal todo elegante, mulheres bonitas, cheias de joias, todo mundo fazendo uma onda danada na sala, falar alto, cada um querendo se mostrar mais. Achei uma merda, até fui embora. Deixei um bilhete para o meu amigo. Tem que haver momentos de prazer, de alegria. A gente sentia que não pensou em nada, essa burguesia brasileira é mais ignorante, né? É essa tendência assim de ver a vida só pelo lado alegre, né? Mesmo no carnaval. Eles estão cagando o pessoal das favelas, né? Mas quando eles vêm para a rua, vêm para a alegria, a burguesia, não é? Sempre que eu vou ao Brasil e passo pelo Rio de Janeiro, é certo que vou jantar com o Aparecido Oliveira e com o Oscar Niemeyer num restaurante ali perto de Copacabana. Uma das últimas vezes que fui, há uns anos, fui ao outro lado do Rio, a Niterói, e o prefeito de Niterói disse-me uma coisa extraordinária. Foi o Oscar Niemeyer que escolheu o sítio onde devia implantar este museu. E disse, eu quero que o museu fique aqui. Bem, o prefeito ficou hesitante daquilo e disse, mas acha bem, isto é assim um sítio? Não, não é aqui, não se discute mais, é aqui. Bem, foram depois para uma churrascaria e o próprio papel que estava em cima da mesa, ele tirou